O estúdio foi construído com o Maletomp, que a gente vendeu uns 60 unidades antecipadas, para a galera esperar, fizemos um preço bem abaixo assim do normal, e até agora a gente estava vendendo bastante para poder normalizar a situação do estúdio. O estúdio Forest Lab foi todo construído com isso, e agora então acho que é a hora da gente fazer essa versão assim, meio, vamos falar, comemorativa, né, dos 15 anos de projetos, colocando ele assim na frente, né, que eu acho que é muito interessante. Para conseguir construir um equipamento desse, eu tento dificultar o máximo possível. Significa que eu não busco nada fazendo rápido em demanda alta, né? Então a caixinha, as madeiras do Maletomp já são feitas, dos meus equipamentos em geral, né? São feitas à mão por um pai e o filho, os dois trabalham juntos na marcenaria. A madeira é escolhida também, para pegar uma madeira bem bonita para a gente. O transformador é feito à mão também, um por um, uma empresa que tem muitos anos, que está aí, trabalhou mais de 50 anos aqui, 40 anos no mercado, na época com Telefunken, com Philips, Panasonic, as empresas do Brasil, né? E hoje, mas tudo sempre à mão, né? Hoje feito também com o maior carinho do mundo. Até as chapas que são cortadas a laser, dobradas e tudo. É uma empresa pequena assim, né? De família, tem um carinho enorme por todo mundo. E a gente aqui também trabalha junto, eu, o Matheus, o Smooth, o Igor, o Aninho também trabalha com a gente, o Gastão. Então a gente tem uma galera toda envolvida com o estúdio, com os equipamentos, cada um com a sua história, é muito legal isso. Fora muitas outras pessoas que vieram aqui, que ajudaram, que aprenderam, que participaram do processo, né? Então aí eu pensei assim, o que eu posso fazer para a versão nova do Maletomp? Claro, além do circuito também, o que eu posso apresentar, né? Aí a gente arrumou uma impressora 3D e eu comecei a desenhar os knobs, tipo EMI, uns knobs que eu tinha muito doidos, assim, parece tem um agora que parece a nave do Boba Fett. Então eu desenho 3D desde menino também, com projetos 3D profissionais, de projeto industrial. Aí eu peguei esse conhecimento para desenhar os knobs e também o VU dele. E aproveitei e fiz o design do nome, né? Que aí a gente imprime, ou seja, tudo que tem na frente do Maletomp dessa leva nova, né? De 15 anos, tudo é feito, é desenho meu mesmo. Então acho que agrega bastante na apresentação dele ali, eu achei bem legal. E no circuito, cara, a cereja do bolo do negócio, a cereja do bolo, né? Como diz o Huawei, é uma chave que faz combinações da característica do compressor, que vai servir mais para caixa de bateria, percussão, violão de aço, e para o outro lado, voz, baixo, sabe, mais macio. Então um lado mais atacado e o outro lado mais macio, e uma opção para arrebentar mesmo, assim, bem agressivo. Então com uma chavinha você muda a característica do compressor. Conversando alguma coisa lá na engenharia lá da Paula Bibi, aí o cara falou assim, só falta você falar que é pai do Felipe. Aí eu falei, agora você descobriu tudo. Eu tinha uns 10 anos, aí eu fui estudar de manhã. Felipe já estudava de manhã. E aí um menino me parou no meio da escola e falou assim, você que é irmã do Gênio? Aí eu falei, eu acho que sim. Provavelmente, porque eu já conheci o Felipe, já sabia, né? E aí ele foi me contar que o Felipe tinha tirado uma parte da tela do minigame e colocado num óculos, na lente do óculos. E aí ele jogava e só ele via o minigame, quem estava em volta não via a tela. Então por isso que ele era o gênio, assim, da escola, né? Um dos motivos, né, que ele era o gênio. O quarto Felipe sempre foi uma bagunça, assim. Ele, desde pequeno, com meu pai, ele trabalhava muito com solda, com tudo. Meu pai e Felipe faziam tudo aqui dentro de casa. Desde de manutenção, de pedreiro, de tudo os dois aprontavam. E Felipe sempre aprendeu muito de eletrônica. Aqui em casa tinha muita revista de eletrônica. Nós tínhamos uma loja de eletrônica na Rua da Bahia, nós tínhamos loja de eletrônica, né? E a gente, o transistor, PNP, NPN, aí a gente falou, mas qual a diferença dos dois, né? Então, dentro dessa diferença, você podia
fazer uma série de circuitos, tudo orientado nas revistinhas do Nilson Sebraga, né? Desses circuitos, o Felipe entrou na parte de eletrônica propriamente dito, na eletrônica analógica. Dessa eletrônica analógica começou a entrar na música com aspecto de pesquisa, de conclusões em termos de melhorias, né? E essas melhorias foram se propagando de uma maneira tão rápida, né? E acabou chegando numa criatividade tal de geração de circuitos que não existia, geração de informações que até então estava restrita a outros lugares, a outros países, inclusive, né? O meu avô tocava violão, minha mãe tocava banjo, eu toquei acordeon. A família do meu pai tem o Rendel, que é organista, que dá concertos na Europa e nos Estados Unidos. E eu tenho muitos tios que tocam violão clássico. O tio Afonso toca violão clássico, o Afonso Henrique também toca. A música está na família dos dois lados. O meu pai era engenheiro civil, especializado em endemias rurais, trabalhava no Ministério da Saúde. O meu irmão Rommel, engenheiro mecânico, trabalhou na Fiat muitos anos, depois fundou a própria empresa dele, trabalha hoje por conta própria. Seu pai fez engenharia tecnológica em São Paulo, na FATEC, trabalha com mineração. E o meu filho, Felipe, fez engenharia civil, depois ele fez engenharia eletrônica, mas trabalha com a música desde bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo, ele já mostrou que gostava de música, que tinha muita facilidade. A gente tinha uma flauta doce da Yamaha, que ele já pegava sozinho, tocava. Depois eu comprei um tecladinho da Cássio para ele, sem ninguém ensinar, ele já tocava. Aí eu resolvi colocar ele numa aula de música, né, com um professor com um nome muito bom aqui no bairro. E ele conseguia assim, fazer coisas no teclado que só ele fazia. Se ele mudasse o tempo da música, o ritmo, ele acompanhava na mesma hora, sem pensar nada. Ele tinha facilidade para tudo. Em 2008, 2009, ali, eu estava trocando ideia com um amigo meu, Gabriel Zander, e aí ele comentou que para jogar o som na mesa de som e tal, que aí que eu vou abrir. Ele falou tão empolgado, cara, que eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um summing. Ele que me falou sobre o conceito do summing, né? E que é somar os canais, né? Só que é analógico, né? Aí eu falei, então vou fazer um summing valvulado e tal. Eu já fazia alguns circuitos valvulados, uns prés, algumas coisas assim. E fiz o summing, usei bastante. Aí depois eu fiz um equalizador, Baxandal, que eu peguei num livro. Um circuito bem clássico mesmo, lá de 1952. Até que eu esbarrei no Varimu, que é um compressor valvulado, que usa... ele amplifica o som e na saída do som ele pega o áudio, né, converte em DC e joga na primeira válvula. E aí, ou seja, quando você fala, ele comprime, falou, ele comprimiu, usando a característica da válvula, a curva da válvula de característica. Então é um compressor extremamente musical e funciona para tudo. Aí acontece que todo lugar que eu ligava o compressor, eu gostava. No estúdio eu cheguei a ter uns 12, 13 compressores desses espalhados. Comecei a vender os equipamentos, comecei pelo equalizador, pelo pré, depois eu fui pro compressor, quando eu consegui um projeto final dele ali. E cara, já tem 15 anos já, para mais, que eu encarei fazer equipamento para estúdio, né? E hoje tem Maletomp espalhado no mundo inteiro. E eu escutei de uma galera muito importante, de uma revista que chama Tape Op Magazine, lá nos Estados Unidos, exatamente sobre isso, sobre a musicalidade do compressor e umas excelentes comparações com outros compressores de muito nome. Tudo bem que é legal eu fazer, acreditar no meu trabalho ali, continuar fazendo, mas quando você recebe um aval de uma galera nesse nível, fora outras pessoas também, né, que compraram tanto do Brasil quanto de fora e tal. Quando eu vi, cara, a gente está vendendo pra caramba o Maletomp. É um projeto, né, desse compressor Varimu, que foi o principal que a gente faz aqui, eu faço aqui. Eu faço pré-amplificador, equalizador, reverb de mola, mesa de som, fiz uma pro Tolstói, pro Fadu e uma para mim também. Posso dizer que o circuito que eu mais desenvolvi ao longo desses anos foi o compressor, né? Porque
Você muda o negócio, ele muda a característica, muda para aqui, ele muda para lá. O equalizador meio que não tem muita coisa para fazer, o pré também não. Agora o compressor eu mexi muito. Então tem muitas versões dele espalhado por aí, tem um monte de versão.